pode pensar em várias questões de nossas vidas, podemos avaliar o que nós já conquistamos, aquilo que nós sonhamos, podemos fazer vários questionamentos em nossas vidas. Mas a verdade é que a única coisa que de fato determina a nossa existência, que de fato nos dá um roteiro em nossas vidas, que faz a gente entender o que a gente faz aqui nesse mundo, qual é o nosso lugar, né, nessa terra. É lembrar da cruz de Jesus, é considerar o sacrifício de Jesus. E não dá para se entender, se compreender, ter uma identidade de fato afirmada, se nós não nos relacionarmos com o nosso Deus, se nós não tivermos tempo de conhecer o nosso Deus e nos fazer conhecidos, no sentido não de saber quem somos porque Ele sabe, mas de abrir os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, para que Ele possa habitar totalmente e dissipar toda a treva, tirar tudo aquilo que não condiz com a nossa vida de adorador. Nós temos assim, um privilégio tão grande de, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo que nós enfrentamos, temos a capacidade de prosseguir, de reinventar o nosso dia a dia, porque na verdade o nosso Deus, Ele é muito dinâmico, Ele é um Deus tão grande, é um Deus tão absurdamente maravilhoso, que a gente não consegue trazer para o nosso contexto de homem, nossa mente limitada. E quando a gente lembra disso, e quando a gente considera isso, a gente consegue declarar de forma sincera, de forma racional até, que nada pode nos abalar de fato, porque tudo o Senhor controla, tudo o Senhor conhece, Ele sabe exatamente quem somos, Ele sabe exatamente qual é a nossa estrutura. Isso faz com que nós possamos entender que podemos confiar, que confiando nele nós podemos não temer, né? Não ter medo do amanhã, não ter medo de nenhuma enfermidade, não ter medo de tanto pavor que a gente ouve em cada noticiário, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é muito maior do que tudo isso. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
a Ti, nós aclamamos o Teu nome como nome de salvação, nome de restauração em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós nos apresentamos a Ti, declarando que um dia Tu nos resgatou, um dia o Teu amor nos aproximou de Ti novamente, Senhor. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos profundamente pela salvação. Nós Te agradecemos por tão grande sacrifício, Jesus, que Tu fizeste por nós na cruz, meu Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem o Teu amor. Aleluias. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso ter essa responsabilidade, ter essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu me chamo Alan dos Santos, sou seminarista da Igreja Batista no Jardim e hoje estou com esse privilégio de compartilhar a mensagem. Peço que todos fechem os olhos, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui ministrando a mensagem, compartilhando a palavra, Deus. Obrigado porque sabemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essa mensagem, Senhor, atinja o coração de todos, Pai, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, Senhor, e que o Senhor, a cada dia, Senhor, os transforme conforme a Tua grandiosa vontade. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Queridos, nós vamos tratar hoje de um assunto que está permeando o nosso meio, que é o sofrimento presente e a glória do porvir. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 30. Leiamos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou aos que chamou. Também justificou aos que justificou, também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, esse texto, ele trata de maneira muito clara a tensão que existe na vida de todo cristão, que é o sofrimento presente e a glória do futuro, ou a glória do porvir. Nós estamos vivendo em uma época de uma terrível pandemia que tem deixado a nossa caminhada cada dia mais árdua, mais difícil, que tem trazido a nós muito sofrimento, que tem nos deixado angustiado e com dores. Porém, queridos, diante disso, existe a palavra do Senhor. No versículo 18, nós podemos observar que o apóstolo fala que, porém, com todo o sofrimento do tempo presente, nada será comparado com a alegria e o gozo do porvir. Ou seja, todo esse sofrimento que nós estamos vivendo,
todo esse sofrimento que temos passado nos dias de hoje, no presente, ele fica insignificante quando ele é colocado diante da mensagem do Evangelho, diante da palavra de Deus e diante do que está por vir. Nós temos que nos atentar que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Que o que nós estamos vivendo aqui não se compara com a eternidade que teremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando esse sofrimento presente, essa angústia, essa luta presente, ela se choca com o Evangelho, ela se reduz a nada. Esse é o primeiro texto. Quando nós caminhamos um pouco adiante, nós vemos Paulo, ele começa a tratar de um conjunto de gemidos. Nesse meio de dores, nesse meio de angústia, ele vem primeiro com essa palavra de encorajamento, de que nós não podemos ficar abalados, que nós temos que ficar focados no porvir. E depois ele começa a falar no versículo 22 sobre outro tipo de gemido, que é o gemido da criação. Ele fala assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Portanto, o gemido, essa dor, essa angústia, esse sofrimento, ela atinge a própria natureza. A Bíblia diz em Gênesis que por causa do pecado dos nossos pais, por causa do pecado de Adão, a terra ela está amaldiçoada. Portanto, a terra que antes produzia tudo perfeito, lindas árvores, lindos frutos, a terra que antes não tinha erro algum, mal algum, agora ela começa a produzir cardos e abrolhos. E o homem, que ele tinha ali a perfeição diante dele, que desfrutava de tudo aquilo, para poder se alimentar, para poder possuir algo, ele terá que buscar do fruto do seu próprio trabalho. Sobre essa criação, sobre a natureza, sobre o gemido da terra que foi amaldiçoada, nós podemos olhar à nossa volta tudo o que vem acontecendo. Não somente acerca da pandemia, do coronavírus, porém também nós podemos ver que tem vulcões em erupção, grandes tsunamis que já destruíram cidades, enchentes que devastam tudo. E entre outras coisas, entre outros desastres naturais que acabam trazendo sofrimento para o ser humano. Diante disso, de todo esse sofrimento, de toda essa dor gerada, nós podemos ver que tudo isso é o retrato da gravidade do pecado do homem. Porque a terra ela foi amaldiçoada por culpa dele. Então, como diz a Escritura no versículo 22, a natureza geme até agora, como em dores de parto. E ela, queridos, essa dor, esse gemido, não é um gemido de medo ou um gemido de desespero. A natureza, como diz aqui, você pode observar na sua Bíblia, no versículo 29, o gemido dela é de expectativa. Porque a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, ela não está concentrada apenas no que foi lhe imputada, apenas no que aconteceu com ela. Mas a expectativa dela é que os filhos de Deus serão revelados a partir do momento que o Senhor Jesus vier resgatá-lo. Então, Paulo, ele nos mostra que existe esperança para coisas irracionais. É como se a natureza, por algum momento, gerasse alguma consciência, como se ela gerasse algo tivesse um cérebro pensante. E isso a levasse a entender que somente Jesus Cristo, a volta dele, a volta do Filho, possa trazer a libertação a ela. Então Paulo, ele nos mostra esse texto, falando isso, com a esperança de que nós observemos que até as coisas irracionais, até a criação, ela espera ansiosamente a volta do Filho. E que nós também tenhamos esse pensamento de contemplar o que ainda não vimos, o que ainda está oculto, para que
esse sofrimento, essa dor que nós estamos vivendo, não pese muito sobre os nossos ombros. No verso seguinte, no 23, o apóstolo fala que não somente a criação, a natureza, sofre ou geme. No versículo 23, ele diz que nós mesmos, a igreja, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do corpo. Nós, queridos, a igreja que tanto sofreu, a igreja que já foi tanto maltratada, a igreja que já foi e ainda é em vários lugares perseguida, a igreja que por muitas vezes é hostilizada, é ridicularizada. Nós, que tanto sofremos, gememos, aguardando a adoção como filhos. Nós, que estamos aqui na terra como parte da nossa caminhada cristã, como parte da nossa vida cristã, porque nós teremos muitos e muitos tempos, a eternidade, para desfrutar com Deus. Nós gememos interiormente à espera da volta de Cristo. E semelhante o gemido da criação, o nosso gemido não é um gemido de desespero, ele não é um gemido de medo, mas sim é um gemido de esperança. Pois nós estamos aguardando a redenção. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, onde os mortos vão ressuscitar e aqueles que estão aqui na terra serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então o nosso gemido não é de desespero. Nosso gemido é de expectativa, uma expectativa na glorificação da segunda vinda de Jesus. Nós não podemos nos basear no que nós estamos vendo no presente momento. Nós não podemos nos basear no que nós estamos acompanhando no presente momento. A nossa salvação não pode ser baseada naquilo que nós vemos ou tocamos. A partir do momento que nós fazemos isso, nós acabamos a negando. Nós temos que nos basear na promessa daquele que nos criou, na promessa daquele que nos gerou e na promessa daquele que prometeu nos guardar. Amém? No versículo 26, ele mostra que a própria divindade geme. A Escritura diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em alguns textos diz que da mesma forma, o Espírito nos ajuda sobremaneira em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, esse texto, ele contém muitas belas verdades. Em primeiro lugar, nós podemos observar a solidariedade divina para conosco, pois o Espírito semelhantemente nos assiste, ou seja, ele não nos rejeita, ele não nos expulsa, ele nos assiste. Se nós olharmos para tudo que nós estamos vivendo, nós podemos ver que a igreja mudou toda a sua agenda por conta de um vírus. A cidade inteira mudou toda a sua agenda. O estado inteiro mudou toda a sua agenda e um país inteiro. Ou seja, todos foram colocados de joelho diante desse vírus. Não teve poder algum que pudesse pará-lo até o momento que estamos vivendo. Nós podemos observar que muitos tentam amenizar, conseguem até um pouco, porém ainda não se sabe o que fazer para isso parar. Isso mostra o quão pequenos e o quão desestruturados nós somos diante do nosso Deus. Porém, o que é grandioso é que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Se nós olharmos as Escrituras, nós podemos ver que a Bíblia fala que é quando estamos fracos que somos fortes. Isso fica meio confuso. Porém, esse texto ele retrata muito bem isso. Por que nós somos tão fracos?
O apóstolo fala, no próprio versículo, um pouquinho mais à frente, que é porque não sabemos orar como convém. Ora, se nós não sabemos pedir nada em oração que seja bom para nós, como poderíamos ser fortes? Se nós não sabemos desejar algo bom para nós, não tinha como a gente ser forte em algo o suficiente. Jesus diz que buscai e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus não diz, me peça que eu te darei tudo. Me busque que eu vou te dar tudo. Não. Ele não diz isso. Então nós não sabemos o que é melhor para nós. Imagina, vamos fazer aqui uma reflexão sobre José. Se José foi preso inocentemente, se ele tivesse sido solto assim como ele desejou, quando ele pediu lá para o carcereiro lembrar dele. Porém, ele ficou 2 anos esquecido. É injusto, é muito triste uma pessoa presa injustamente ficar 2 anos esquecido, porém não foi a vontade de Deus. E é assim que nós somos também. Às vezes a palavra diz que nós não sabemos como orar. Ele nos assiste nas nossas fraquezas porque nós não sabemos como orar, porque nós não sabemos o que pedir. Porém, durante esses 2 anos, nessa caminhada, é como se Deus estivesse construindo uma escada para que José subisse diretamente para o governo. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mas ainda fica muito confuso. Por que será que Deus permite o sofrimento? Queridos, Deus ele atende o nosso clamor. Deus ele atende as nossas orações, mas não da nossa maneira. Ele atende segundo a sua própria vontade, para o louvor de sua glória. Porque nós não sabemos como orar. Nós somos frágeis. Essa é a verdade. O fato de sermos fracos é porque nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Às vezes pedimos algo ruim pensando ser bom, às vezes pedindo algo que possa até nos matar pensando ser bom. Porque somos fracos. Por isso que o Senhor, Ele intercede por nós. Como diz adiante, o texto fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, isso torna um texto um pouco complicado, porque como assim o Deus, o Espírito Santo, com certeza ele conhece tudo e todas as coisas. O Espírito Santo sabe falar todas as línguas do mundo, porque ele conhece todas as pessoas. O Espírito Santo conhece tudo sobre a ciência, sobre todos os assuntos. Mas o texto fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemido? Gemido é uma expressão profunda de sentimento. É uma expressão que não tem palavras. Quando nós sentimos dor de estômago ou qualquer coisa, a gente geme e às vezes não conseguimos nem falar. Isso é um gemido. A Escritura diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que não tem como expressar. Com gemidos que não tem explicação. Queridos, ainda que não pareça que as nossas orações sejam ouvidas, Paulo nos mostra a graça e a presença celestial neste momento. Quando nós estamos orando, Paulo nos mostra que o Espírito Santo, ao mesmo tempo, intercede por nós. E nós podemos tirar 3 coisas incríveis desse texto. O primeiro, ele intercede sobremaneira. Ou seja, ele intercede com tudo que ele tem.
Ele deixa tudo que ele é, tudo que ele representa, tudo que ele conhece, e ele intercede por nós em exército. Segundo, com gemidos. E o versículo 27, ele nos mostra que ele intercede por nós de forma eficaz. Pois é o Espírito Santo quem prescreve as nossas orações, e o apóstolo chama isso de inexprimíveis. Ele que nos impulsiona, ele que impulsiona os nossos corações a ter essas orações sinceras para nos achegarmos a Deus. Portanto, nós podemos perceber que existe o gemido da criação, que existe o gemido do Espírito e existe o gemido que há em nós. Nós podemos perceber que o Espírito Santo cuida de nós, que o Espírito Santo ele está conosco a todo tempo e que o Espírito Santo ele nos torna a nossa oração eficaz, apesar da nossa fraqueza, porque ele nos assiste. E queridos, e para concluirmos esse pequeno e breve estudo, essa pequena e breve palavra, nós vamos para um dos textos mais consoladores, na minha opinião, que existe nas Escrituras, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas versões dizem que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos observar que nós estamos caminhando pelo mundo. De tudo que nós enxergamos, muito parece ser caos. De tudo que nós estamos vivendo, parece que está se destruindo. E nada é conforme aparenta ser nas Escrituras. Geralmente, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos com grande gozo e com grande alegria, porque tudo está dando certo, tudo está correto, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como eu e você amamos a Deus, as coisas têm que caminhar conforme nós achamos que seja. Porém, Paulo, ele trata esse texto de uma forma diferente do que nós muitas vezes achamos. Certo é que, quando ele inicia com o verbo sabemos. Ou seja, ele está dando uma certeza. E a certeza que nós temos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Apesar de parecer tudo confuso diante do que nós estamos vivendo, apesar de que nós estamos vendo muita morte, muito sofrimento, muitas dores, todas essas coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo ele faz essa afirmação, ele não está dizendo que todas essas coisas serão só as coisas boas, que irão acontecer somente coisas legais, que nada de errado vai dar em nossas vidas. Porém, diante de todas as situações, boas ou ruins, o Senhor está cuidando de nós. Se nós olharmos para a vida de Jó, nós podemos ver que ele foi rejeitado. Nós podemos ver no texto que durante 16 vezes ele indagou Jesus e mais de 30 vezes ele se queixou. 16 vezes ele indagou Deus e mais de 30 vezes ele se queixou contra Deus sem obter nenhuma resposta. Porém, quando ele viu a sua majestade, quando ele viu a grandeza de Deus, ele falou: bem, eu sei que tu podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te ouvem. Queridos, para ilustrar, para facilitar, eu vou contar uma história de um vídeo que eu assisti. A moça foi participar de um show de talentos e ela começou a desenhar um quadro. Porém, ela colocou esse quadro de cabeça para baixo e os riscos que ela fazia não tinham sentido nenhum. Os jurados começaram a reprovar. Todos reprovaram ela com um X, mas ela continuou fazendo. No final, ela jogou um pó
no quadro e o inverteu. Estava de cabeça para baixo, ela o endireitou. E ali ficou um lindo quadro. E todos os jurados se envergonharam e a plateia toda a aplaudiu de pé. Partindo dessa mesma visão, às vezes as coisas que Deus está fazendo aparentemente não têm sentido. Mas mas nós temos que analisar que todas as coisas cooperam para o bem. É como se tudo tivesse se encaixando em seu devido lugar. Por mais que a gente não consiga enxergar as formas ou os riscos, quando ele endireitar, quando chegar o glorioso dia, nós vamos poder enxergar a face do Senhor e tudo que estava por vir, que foi prometido na sua palavra. E assim como Jó, nós poderemos declarar: bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Queridos, no versículo 29, Paulo, ele chega no objetivo de todo esse sofrimento, de toda essa angústia que nós estamos passando. Tudo isso, essa glória do porvir, essa dificuldade, esse enfrentamento que nós estamos vivendo, se resume nesse texto, no versículo 29, que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Os irmãos, o grande projeto de Deus para a minha e para a sua vida é sermos parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Deus não quer somente que a gente sofra, que a gente passe por dificuldades, por enfrentamentos aqui no presente. Mas tudo isso, todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje, todos esses enfrentamentos, todas essas renúncias, têm o objetivo de nos tornar parecidos com Cristo. Então a certeza que nós carregamos nesses dias é que todos esses gemidos que estão em nós, todos esses gemidos que estão à nossa volta, todos esses gemidos que estão cuidando de nós, que nos rodeiam, são expectativas do grande dia. Quando tudo isso ficar para trás e as nossas lágrimas elas serão enxutas e o nosso sofrimento ele passará e nós estaremos ao lado do nosso Pai, ao lado de Jesus Cristo, que estará em seu trono de glória e nós o adoraremos para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar encerrando e agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e obrigado pela Tua palavra, Deus. Senhor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e sabemos, Senhor, que esse sofrimento é momentâneo e passageiro, pois nós nos regozijamos e temos gozo, Senhor, em saber que a glória futura nos será revelada, Senhor. Pai, que a cada dia, que esses dias que nós estamos em casa, a gente possa meditar, Senhor, e buscar ser a cada dia mais parecidos contigo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por mais um dia, Senhor, e que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre as nossas vidas diariamente. Amém.